Florença, 1513. Uma cela escura, úmida, gritos. Não de Maquiavel, os dele eram abafados, contidos. Os Médici queriam informações sobre uma conspiração, uma palavra, qualquer confissão. Em vez disso, encontraram um abismo. Horas, dias de dor indizível. Cada músculo gritava, mas a boca era um túmulo. Maquiavel não cedeu, não explicou, não se justificou. E ali, na escuridão mais profunda, onde a carne falhava, a mente renascia. Ele compreendeu. A maior arma não é o que se fala, mas o que se retém. A informação é ouro, o silêncio, o cofre impenetrável. 30 anos depois, Lorenzo de Médici curvava-se a estratégias escritas em segredo, páginas que nasceram da agonia de Maquiavel. Como um homem quebrado, torturado até o limite da existência, transformou seu suplício na doutrina de poder mais temida da Europa. Não foi resistência física. Foi uma revelação brutal. Quem controla a informação, controla o jogo. E quem fala demais, quem derrama suas verdades e medos, entrega o controle sem perceber. Pense em Mark Zuckerberg diante do Congresso americano em 2018. Milhões de olhos, senadores famintos por sangue, escândalos explodindo. Ele poderia ter se defendido, explicado, justificado. Seu instinto clamava por isso. Em vez disso, pausas calculadas, respostas mínimas. Silêncio estratégico. O resultado? O Facebook sobreviveu. Outros CEOs que tentaram justificar, argumentar, explicar cada vírgula, foram devorados pela mídia. Não é coincidência. É a aplicação direta da lição de Maquiavel na tortura. O silêncio não é passividade. Não é ausência. É controle absoluto sobre a narrativa. Quando você não reage, não explica, não se justifica, algo perturbador acontece na mente de quem ataca. Eles esperavam uma luta, um debate, uma reação. O vácuo os assusta. Começam a projetar, a imaginar, a preencher o vazio com seus próprios medos, suas inseguranças. Seu silêncio se torna um espelho implacável que reflete as angústias deles de volta. Nosso cérebro, primitivo e programado para o medo do desconhecido, entra em pânico. Você se torna imprevisível, incontrolável, perigoso. O silêncio é a sombra que precede o golpe. Ele anuncia que há algo mais, algo oculto, uma profundidade que o barulho nunca alcançará. As pessoas mais perigosas raramente precisam gritar. Elas se movem no espaço da ausência, onde a imaginação do outro é sua maior aliada. Coloque-se na situação. Uma reunião importante. Alguém questiona sua competência na frente de todos. Seu instinto grita: defenda-se, explique, prove seu valor. Mas e se você simplesmente olhasse nos olhos da pessoa e permanecesse em silêncio? Primeiro, o desconforto. O atacante esperava uma reação, uma defesa. Seu silêncio quebra o roteiro dele. Segundo, a projeção. Na ausência da sua resposta, ele começa a imaginar o que você está pensando. E geralmente imagina o pior. Terceiro, a inversão. De repente, ele é quem parece desesperado tentando provocar uma reação que não vem. Isso é o que Maquiavel chamava de vácuo informacional. Você cria um espaço vazio que os outros se sentem compelidos a preencher. E ao fazerem isso, eles revelam muito mais sobre si mesmos do que gostariam. Steve Jobs dominava essa técnica. Em suas apresentações lendárias, ele fazia pausas de até 10 segundos. 10 segundos de silêncio absoluto enquanto milhares de pessoas o observavam. Aquele silêncio não era hesitação, era poder. Era ele forçando a audiência a se inclinar para a frente, a prestar atenção total, a valorizar cada palavra que viria depois. A neurociência confirma. Nosso cérebro processa o silêncio como uma ameaça potencial. Evoluímos em grupos onde ser excluído significava morte. Quando você nega a alguém a validação de uma resposta, você ativa esse medo primitivo de exclusão. A pessoa começa a se questionar. Por que não estão falando comigo? O que eu fiz? Estou em perigo? Seu silêncio se torna uma pressão psicológica avassaladora, sem que você precise erguer um dedo. A essência do controle reside na capacidade de não reagir, de não entregar munição. Esteja ciente. Cada palavra que você pronuncia, cada justificativa que oferece, pode ser usada contra você. O silêncio é a fortaleza inexpugnável, onde suas intenções permanecem insondáveis e seu poder ilimitado. Mas há um momento exato, 1 milésimo de segundo,
em que quebrar o silêncio destrói instantaneamente todo o poder construído. A maestria está em reconhecer esse momento. Pare de explicar suas decisões agora mesmo. Esta é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Cada vez que você justifica uma escolha, seu cérebro está, literalmente, admitindo insegurança. Neuroimagem mostra: quando explicamos decisões, ativamos as mesmas áreas cerebrais associadas à dúvida e ao medo social. É um reflexo. Involuntário, subconsciente. Pense em como crianças reagem à autoridade. Um pai que grita, que oferece explicações intermináveis para cada regra, perde o respeito. Mas aquele que simplesmente diz "porque eu disse" e se mantém firme, esse comando é obedecido instantaneamente. Não é sobre tirania, é sobre certeza neurológica. Nosso cérebro primitivo reconhece padrões de dominância em milissegundos. Quando alguém explica demais, dispara um alerta. Esta pessoa não tem certeza do que está fazendo. Quando alguém age sem justificativas desnecessárias, o cérebro interpreta: esta pessoa sabe algo que eu não sei. É uma comunicação profunda, anterior à linguagem. O que acontece no seu sistema nervoso quando você para de se explicar? Seus níveis de cortisol diminuem. Sua postura melhora automaticamente. Sua voz fica mais grave, mais controlada. Você literalmente se torna uma presença mais dominante sem precisar tentar. Mas há um segredo ainda mais profundo. O silêncio não apenas cria autoridade. Ele revela quem realmente tem poder na sala. Observe qualquer reunião. Quem fala menos e é mais ouvido? Essa pessoa controla o ambiente. Ela não precisa competir por espaço. Ela simplesmente ocupa. Seu magnetismo é inquestionável. Imagine que cada palavra que você falasse hoje fosse usada contra você amanhã. Não é paranoia, é realidade. Em 2019, um executivo da Nike perdeu um contrato de $40 milhões porque um comentário casual de 20 anos antes foi usado para questioná-lo. Uma frase, 2 décadas depois. Carreira destruída. Maquiavel entendia isso em 1513. Ele sabia que palavras são munição que você entrega gratuitamente aos seus inimigos. Cada opinião desnecessária, cada confissão íntima, cada momento de vulnerabilidade verbal, tudo pode ser transformado em arma contra você. A boca é uma porta aberta, mas também pode ser a ruína. Considere a crise dos mísseis de Cuba, 1962. John F. Kennedy reuniu-se secretamente com seus conselheiros por 13 dias. As gravações foram liberadas décadas depois. O que mais impressiona? Nos momentos mais críticos, Kennedy praticamente não falava. Ele ouvia, observava, deixava outros revelarem suas posições primeiro. O resultado? Ele sempre tinha informação suficiente para tomar a decisão mais inteligente. Enquanto soviéticos e americanos brigavam publicamente, Kennedy sabia exatamente o que cada lado realmente queria, porque não havia revelado suas cartas. A discrição não era fraqueza, era a base de sua estratégia. A técnica é implacável. Toda vez que você quiser falar algo, pergunte-se 3 coisas. Primeiro, esta informação me dá vantagem ou tira vantagem de mim? Segundo, o que a outra pessoa pode fazer com essa informação? Terceiro, existe uma forma de conseguir o que quero sem revelar isso? Se você não consegue responder as 3 perguntas positivamente, fique em silêncio. Warren Buffett faz isso há décadas. Em entrevistas, ele responde apenas o que quer. Quando perguntam sobre investimentos específicos, ele sorri e muda de assunto. Não é grosseria, é proteção de informação estratégica. O mais fascinante é que quanto menos ele fala sobre suas estratégias, mais as pessoas o respeitam. O mistério cria valor. A transparência, nesse contexto, destrói vantagem competitiva. É uma forma de usar o silêncio para influenciar até mesmo pessoas inteligentes, levando-as a tomar decisões que o beneficiam sem que elas percebam. Esteja pronto para a próxima verdade, pois o silêncio dominado pode quebrar até as resistências mais férreas. Existe uma técnica que terapeutas usam para quebrar qualquer resistência em 30 segundos. Chama-se espelho de tensão. Funciona assim. Quando um paciente chega defensivo, mentindo ou escondendo algo, o terapeuta faz uma pergunta simples. E depois, nada. Silêncio absoluto. 30 segundos que parecem uma eternidade. A pessoa se contorce. Inventa histórias cada vez mais elaboradas para preencher o vazio. Dr. Paul Ekman, especialista em detecção de mentiras do FBI,
descobriu que a maioria das pessoas confessa algo relevante nos primeiros 30 segundos de silêncio após uma pergunta direta. Não porque querem, mas porque o cérebro humano não consegue tolerar o vácuo social. Vou te revelar como isso funciona na prática. Imagine que você suspeita que alguém está mentindo sobre algo importante. Em vez de acusar, perguntar detalhes ou confrontar, você simplesmente pergunta: tem certeza? E então, fica em silêncio. Não quebra o contato visual. Não gesticula. Apenas espera. O que acontece é fascinante. A pessoa começará a elaborar, a adicionar detalhes desnecessários, a justificar coisas que você nem questionou. Cada palavra extra é uma confissão. Cada explicação não solicitada é uma admissão de culpa. É a mente se expondo desesperada para preencher o abismo. Maquiavel usava essa técnica com embaixadores estrangeiros. Ele os recebia, fazia uma pergunta sobre as intenções de seus países e depois ficava em silêncio por longos períodos. Inevitavelmente, eles revelavam muito mais do que pretendiam. Estratégias militares, alianças secretas, fraquezas econômicas. Era uma dança mortal de poder, onde a ausência da palavra era a arma mais afiada. A neurociência explica o porquê. Quando ficamos em silêncio social, o córtex pré-frontal entra em pânico. Dispara sinais de alarme, interpretando o silêncio como rejeição social, que para nosso cérebro primitivo equivale à morte. Para escapar dessa agonia, a pessoa fala qualquer coisa para preencher aquele vazio sufocante. Mas aqui está o truque mais sutil. Você não pode usar isso com raiva ou agressividade. Tem que ser um silêncio neutro, quase curioso, como se você estivesse genuinamente interessado no que a pessoa vai dizer, mas não tivesse pressa alguma. Essa serenidade calculada é devastadora. Elas se sentem compelidas a preencher o espaço, mas sem perceber que estão sendo influenciadas. É persuasão psicológica através da ausência, uma força invisível que molda a realidade. Mas quando você domina isso, precisa saber quando parar. Senão, pode destruir relacionamentos para sempre. Existe uma linha muito fina entre poder e sadismo. A maestria está no equilíbrio, na nuance. Analisei os perfis dos CEOs das 50 maiores empresas do mundo e o que descobri foi chocante. Os mais bem-sucedidos postam menos de uma vez por mês. Quando postam, é estratégico, calculado, carregado de propósito. Zero vulnerabilidade desnecessária. Compare isso com executivos em ascensão que postam diariamente, compartilham opiniões sobre tudo, documentam suas vidas pessoais. Eles acham que transparência gera confiança, gera familiaridade. E familiaridade, com o tempo, gera desprezo. A regra é dura. Se todo mundo pode acessar seus pensamentos a qualquer momento, você não é misterioso. É previsível. Se suas emoções estão em exposição constante, você não é autêntico. É instável. Se sua vida inteira está documentada online, você não é inspirador. É comum. O algoritmo nos vendeu uma mentira, que precisamos nos expressar constantemente para existir. Mas Maquiavel sabia que a existência real é da exposição do que você faz, não do que você documenta. Agora, a questão fundamental. Existe um momento certo para quebrar o silêncio? A resposta pode definir sua capacidade de liderar. Existe uma regra específica sobre quando quebrar seu próprio silêncio que determina se você será visto como sábio ou apenas como alguém que finalmente não aguentou mais ficar quieto. Estudos mostram que pessoas interrompem conversas a cada 11 segundos. Os CEOs mais bem-sucedidos, por outro lado, falam 60% menos. Vou te propor um experimento que vai mudar como você vê conversas para sempre. Durante uma semana, conte quantas vezes você interrompe alguém ou se sente compelido a preencher pausas. Depois, observe quem realmente controla as reuniões, as conversas, os ambientes sociais. Não é quem fala mais. É quem fala menos e é mais ouvido. É a economia da atenção em ação. Há uma situação onde o silêncio se torna uma ferramenta extremamente poderosa, capaz de quebrar até mesmo as pessoas mais resistentes psicologicamente. Observe como predadores caçam. Eles não rugem antes do ataque. Um leão não anuncia sua presença. Uma cobra não avisa antes do bote. Um tubarão não faz ruído antes de morder. A natureza ensina uma lição brutal. Demonstração de força é sinal de fraqueza. Força real é silenciosa, até o momento do impacto. Humanos fazem exatamente o oposto. Gritam, ameaçam, fazem escândalo, postam em redes sociais,
Acham que ruído intimida. Na verdade, ruído é o que presas fazem quando estão desesperadas. Predadores autênticos são fantasmas até decidirem agir. Vou destruir uma crença fundamental sobre como demonstrar poder. Você acredita que precisa parecer forte para ser respeitado. Isso é mentira. Você precisa ser imprevisível para ser temido. Imprevisibilidade nasce do silêncio, não do show de músculos verbal. Mike Tyson no auge era aterrorizante não pelo que dizia, mas pelo que não dizia. Enquanto outros boxeadores faziam provocações verbais, ele entrava no ringue calado, olhar vazio, energia contida. Adversários já estavam psicologicamente derrotados antes da primeira pancada. O silêncio dele comunicava algo mais assustador que qualquer ameaça. Não preciso te assustar com palavras, porque sei exatamente o que vou fazer com você. Mas existe um último nível, um segredo que separa amadores de mestres. Saber exatamente quando quebrar o silêncio para amplificar seu impacto exponencialmente. Você não precisa da última palavra. Você precisa ser a última palavra. Não é sobre gritar mais alto. É sobre ser o trovão que vem depois do silêncio ensurdecedor. O impacto. 3 filosofias estão em guerra na sua mente neste momento. Maquiavel sussurra. Use o silêncio como arma. Controle através da informação. Lao Tse responde. O sábio age sem competir. Influencia através do vazio. Freud interfere. Seu silêncio revela mais que suas palavras. É projeção e medo. Qual está certo? Todos e nenhum. Aqui está a verdade que nenhum deles te conta completamente. O silêncio não é uma técnica fixa. É um instrumento que muda de função dependendo do contexto. Às vezes é espada, às vezes é escudo, às vezes é espelho. Maquiavel tinha razão sobre o poder político. O silêncio estratégico domina porque controla narrativas. Mas ele não viveu na era da psicologia. Não sabia que o silêncio também é autoproteção emocional. Lao Tse entendia que o silêncio cria espaço para a sabedoria emergir. Mas ele não enfrentou videochamadas corporativas onde quem não fala é esquecido. Freud descobriu que o silêncio revela tanto quanto palavras, mas através do que outros projetam nele. Porém, não imaginou redes sociais onde o silêncio é interpretado como irrelevância. A síntese é esta. Domine quando cada tipo de silêncio serve a você. Silêncio predatório, quando você quer informação. Silêncio reflexivo, quando você precisa de clareza. Silêncio protetor, quando estão atacando. Silêncio magnético, quando quer atenção. Silêncio devastador, quando quer que alguém se autodestrua. Mas aqui está o nível mestre que poucos alcançam. Saber exatamente quando quebrar o silêncio para multiplicar seu impacto. O momento perfeito é quando todos estão esperando você falar, mas você ainda não falou. Essa tensão acumulada transforma suas próximas palavras em evento, em míssil verbal, em verdade incontestável. Obama fazia isso em debates. Deixava adversários se esgotarem, criarem contradições, revelarem fraquezas. Então, uma frase simples, devastadora. Fim de jogo. A transformação final é esta. Você para de ver comunicação como necessidade de expressão e passa a ver como exercício de poder. Cada palavra tem custo. Cada silêncio tem valor. Você se torna um economista da atenção. Pessoas comuns falam para preencher espaço. Você fala para criar impacto. Elas usam palavras como respiração. Você usa como cirurgia. O resultado? Você se torna raro, imprevisível, memorável. E no mundo de ruído infinito, ser memorável é ser poderoso. O silêncio vence porque é a única arma que seus inimigos não podem usar contra você. Quando você grita, eles gravam. Quando você explica, eles distorcem. Quando você justifica, eles questionam. Mas quando você fica em silêncio, eles não têm munição. Apenas suas próprias inseguranças ecoando de volta. Maquiavel entendeu isso há 500 anos. Controle de informação é controle de poder. E o silêncio é controle de informação em sua forma mais pura. Você não precisa ser cruel. Não precisa ser frio. Você precisa ser estratégico. A partir de hoje, teste uma coisa simples. Antes de reagir a qualquer provocação, conte até 3. Antes de explicar qualquer decisão, pergunte-se se é necessário. Antes de preencher qualquer pausa, questione se o silêncio não seria mais poderoso. Seu silêncio será sua assinatura, sua marca, sua arma. E quando finalmente escolher falar, suas palavras terão o peso que merecem. Você descobriu como o silêncio pode transformar completamente sua presença e impacto.
O poder não reside no que é dito, mas no que é contido. E a verdadeira maestria reside em dominar a orquestra da sua própria voz e do seu silêncio, para que cada nota, ou a ausência dela, ressoe com autoridade inabalável. Se você chegou até aqui e algo ressoou fundo, se o desconforto da verdade lhe fez sentir vivo, então um passo já foi dado. Para marcar essa passagem, escreva nos comentários a frase abaixo: meu silêncio é minha arma. Não por validação algorítmica, mas como um pacto. E se inscreva neste canal como um ato de resistência contra a sedução da superficialidade. É um rito de reconhecimento. Aqui, não há promessas vazias, nem tapinhas nas costas. Não há discursos de autoajuda que adormecem a mente. Há apenas a verdade, a quebra das ilusões, o convite incessante ao pensamento profundo e à ação deliberada. Este é o terreno onde a realidade é a única bússola, que o silêncio se torne seu escudo, sua espada, seu labirinto onde os outros se perdem. Que a invisibilidade estratégica seja a armadura que precede o renascimento. Que a lucidez se torne a sua maior arma e que a sua presença, ainda que silenciosa, ecoe mais forte do que qualquer grito.